Muito boa tarde a todos. Depois desta pausa para almoço, reiniciamos agora os trabalhos do principal evento que liga a advocacia aos negócios em Portugal, a Advocados Summit 2023, que é uma organização do jornal Eco e da Advocados. Sejam novamente bem-vindos. O quinto painel, que agora começa, está subordinado ao tema o crédito não produtivo e os desafios do setor financeiro. Neste painel participam Manuel Raposo, Partner e Executive Managing Director da FinSolucia, também João Machado, Diretor-Geral da Whitestar, Bruno Carneiro, Co-Founder e Chief Executive Officer da Servdet, e a moderação vai ficar a cargo de Rodrigo Formigal, sócio da Abreu Advogados, e também João Soares Carvalho, associado da Abreu Advogados. Podem subir a palco, meus senhores. Uma boa tarde. E vamos então a este painel. Recordo o tema, o crédito não produtivo e os desafios do setor financeiro. Muito boa tarde, obrigado a todos. Trouxemos este tema de debate porque julgámos que depois do momento um pouco traumático da pandemia pelo qual nós passamos e que afetou decisivamente a maneira como vivemos, a atividade das empresas e com o volume de créditos sob moratória, dizia-se que era aí que íamos ter uma nova vaga de NPLs, que felizmente acabou por não suceder, acho eu. Seguidamente, tivemos uma crise nas matérias-primas, seguida de uma guerra na Europa, uma crise no setor da energia, seguida de uma inflação galopante, como já não nos lembrávamos, e depois também crescentes taxas de juros para combater e atenuar os efeitos da inflação. A tudo isto, e até ao final do ano, vamos ter a transposição de uma diretiva que regulará um setor que até agora não era regulado, da gestão e cobrança de créditos e da compra e venda de créditos não produtivos. E para falarmos de todos estes temas, reunimos aqui uma excepcional plateia de players do mercado de NPLs. Eu irei moderar este painel em conjunto com o meu colega João Soares Carvalho e eu ia-vos pedir só para que se apresentassem e falassem um bocadinho também das instituições que representam. Começo por ti. Muito bem. Antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui. É um prazer. Muito bem. Eu sou CEO da Servdet. A Servdet é um dos maiores players nacionais de servicing, portanto, que faz gestão de crédito em incumprimento. Já estamos no mercado há 15 anos, há mais de 15 anos, desde 2007, portanto já somos um player antigo e é basicamente isto. E já agora qual é o volume sob gestão, mais ou menos, neste momento? Anda à volta dos 6 mil milhões. 6 mil milhões. Anda à volta dos 6 mil milhões. João. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Eu integro o grupo jurídico da Whitestar. A Whitestar é uma plataforma de servicing, presta serviços variedíssimos a ramos e, designadamente, somos também um player no mercado nacional de gestão de créditos, NPL, Performing, SPL. Neste momento temos sobre gestão cerca de 8 bi e estamos no mercado há cerca de 16, 17 anos. Eu penso que é isto. Muito bem. Muito bem, acho que somos todos teenagers, não é? Estamos a falar nisso, somos todos teenagers. A FinSolucia é uma empresa de gestão de créditos e de ativos imobiliários, está presente em Portugal e em Espanha. Também temos cerca de entre 6 e 7 bilhões de euros de gross book value, não é? De face value de créditos sobre gestão. E participamos e prestamos serviços em toda a vida útil de um crédito imobiliário, desde a sua originação, inclusivamente antes de ser uma lead, não é? De ser uma lead de crédito, portanto, até se transformar num projeto de originação de um crédito, posteriormente a ser um crédito e depois, tendo em conta aqui portanto, o âmbito deste projeto, temos a capacidade de fazer toda a parte da gestão do incumprimento
e, nomeadamente, se for o caso, também fazer a parte da gestão do colateral, não é? Portanto, do colateral, uma vez que seja uma garantia do crédito. E estamos presentes em Portugal e em Espanha, que acho que já tinha dito, mas acho que é importante. Muito bem. João, queres começar a primeira Sim, pergunta? se calhar começávamos. Boa tarde a todos também. Aqui a nossa proposta para iniciarmos, cá fazemos uma retrospectiva do ano 2022 no mercado de NPLs, considerando também todos estes fatores que o Rodrigo referiu, e também pedíamos assim uma primeira análise breve sobretudo também esta profecia do boom dos NPLs em resultado do fim da moratória relacionada com o Covid, e o que é que os grandes destaques, pedíamos assim em primeira instância, os grandes destaques em termos de volumes, tipos de operações, se fugiu muito à regra, se não fugiu. Começava se cá pelo Bruno. Força. Muito bem, obrigado, João. O ano 2022, eu acho que nós devíamos começar por referir que Portugal é uma jurisdição pequena, não é uma jurisdição que tenha um número de transações muito elevado. Tem as que tem, de acordo com aquilo que é o nosso mercado, a nossa dimensão. O ano 2022 foi um ano que, em termos de transações, teve mais ou menos o mesmo número que o ano 2021, mas em termos de face value, portanto, em termos de valor, o valor foi mais baixo. Eu acho que 2021 também foi um ano muito bom. O ano 2021 foi um ano muito bom. Foi um ano de recuperação da pandemia. Eu acho que nós tivemos o ano 2020 foi um ano em que paramos. O país parou, o mundo parou, houve ali muita incerteza, falava-se na tal onda que vem aí, gigante, porque, enfim, utilizava-se a terminologia de tsunami para lhe dar um bocadinho mais de soundbite, e nada disso se verificou, não houve tsunami nenhum. Eu acho que nem sequer houve uma ondinha, acho que continuou mais ou menos como estava. Portanto, o ano 2021 acabou por compensar um pouco aquilo que em 2020 não se fez, ainda que em 2020, no final do ano, tenha havido várias transações, não foi propriamente um ano sem transações. Houve ali aquele período de março a setembro, em que houve de facto ali interrupções, mas depois o mercado voltou a ter vida. Este ano eu acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa que foi o ano passado. Mais uma vez, nada resultou da pandemia que fizesse com que os créditos começassem a ser incumpridos em larga escala e, portanto, acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa. Quer em número de transações, quer provavelmente em termos de volume. E, portanto, aí eu não acho que o ano 2022 tenha sido particularmente bom. Foi o que foi mais teve menor dimensão do que o ano anterior em termos de volume, mais ou menos o mesmo número de transações. Depois poderemos eventualmente falar um bocadinho sobre o que é que acontece com os créditos que foram garantidos durante a pandemia, porque, por exemplo, se olharmos para a Espanha, há um volume muito grande de incumprimento que está a começar a vir ao de cima nos chamados créditos de ICO. E aqui poderemos eventualmente passar também um pouco por nesses créditos garantidos haver um aumento um pouco maior. Portanto, o mercado de NPLs em Portugal é um mercado estável, é um mercado que os investidores gostam, porque os investidores gostam de Portugal, é uma jurisdição que eu diria que o grande problema que tem é ter pouca dimensão, mas fora isso, é uma jurisdição que os investidores gostam, nós naturalmente gostamos, porque senão não estávamos cá, e portanto acho que foi um ano interessante 2022, para nós, acho que para todos nós, acho que foi um ano interessante, e 2023 eu acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa. A grande questão vai ser como é que vai ser 2024. Se estas questões todas que nós estamos a viver hoje em dia, taxas de juros mais elevadas, inflação, se isso vai ter um impacto maior ou menor, que vai resultar que no ano de 2024 nós vamos ter mais atividade, e eu pessoalmente eu acho que sim, eu acho que nós vamos ver mais atividade em 2024. Mas é um bocadinho isto, o ano de 2022. Da minha parte eu corroboro o meu colega Bruno refere, portanto, eu classificaria os anos, estes últimos, já pós-pandemia, como anos regulares, daquilo que é quer a colocação de transações no mercado, quer a tipologia, algumas, digamos assim, nós classificamos como secure, portanto são créditos que têm algum tipo de garantia associada, também muito secure. Eu diria também que
pegando nas palavras do Bruno, onde dizia, esperávamos realmente que houvesse aqui, que fosse um game changer, o facto da pandemia e que, enfim, assistimos todos nós na comunicação social e no dia-a-dia, que os bancos fossem novamente chegar a um ponto em que ficariam inundados, digamos assim, de stock, ou seja, daquilo que nós tratamos dos NPLs. E não foi o caso. Eu acho que também se deveu ao facto de os próprios bancos, portanto, a situação e a posição financeira e mesmo de ativos tóxicos que os bancos têm agora, também não se equipara àquela que experienciámos durante enfim, o período da Troika e tudo mais. Portanto, eu concordo em absoluto com o Bruno, foram anos regulares, sendo que as nossas expectativas até seriam, digamos assim, diferentes para melhor, portanto, para mais transações ou para mais volume. De facto, não ocorreu, eu diria, as regulares daquilo que o mercado, digamos assim, da área dos originadores, a banca, necessita para fazer a sua limpeza, digamos assim, tradicional dos estoques que se vão avolumando. Nessa medida, estamos mais olhando para o futuro e tentar descobrir, eu acho que é esse o trick, é qual será o ano, se será em 24 ou se será porventura até mais tarde, 25, ou até mais tarde porventura, o ano ou em que consigamos assistir a um mercado mais pujante. Nessa medida, acho que, enfim, também um dos temas que vamos aqui discutir mais à frente, sobre o framework que se está a desenhar no futuro próximo, vai ser um contributo importante para estabilizar e para fomentar também essa criação de transações e de volumes para o mercado. Estou perfeitamente de acordo, acho que já foi quase tudo dito. Acho que o volume de transações no mercado vai ser uma função daquilo que são o estoque de ativos improdutivos que estão no balanço dos bancos. Acho que no momento posterior à crise financeira houve um trabalho muito forte, tanto em venda de ativos como em saneamento de balanços, e, portanto, do balanço dos bancos, e quando entramos no momento da pandemia, estou de acordo, que toda a gente julgava que ia haver um aumento muito considerável do estoque de NPLs. Acho que isso não aconteceu, isso já é história, já sabemos porquê, porque houve uma intervenção muito assertiva e muito forte por parte dos reguladores e dos governos, e, portanto, que mitigaram esse inflow de stocks. Acho que também as medidas que se tomaram, nomeadamente de proteção do trabalho, de flexibilidade, permitiram que essa crise gerada pelo Covid não gerasse uma taxa de desemprego muito alta, que para mim continua a ser a grande primeira derivada que é preciso ver na geração de futuros ativos improdutivos, e ainda bem. E não é uma crise no imobiliário, ou seja, primariamente... Não, inclusivamente, foi muito curioso, porque durante o Covid houve apreciação dos preços imobiliários em Portugal. Portanto, houve crescimento, em quase todos os mercados houve um decrescimento de preços imobiliários e em Portugal houve um crescimento. Entramos nesta segunda crise, ou estamos a viver aqui um momento que tu descreveste bem, que tudo começa, provavelmente até com as ajudas monetárias que se fizeram para mitigar esses temas da primeira crise financeira, que eram temas de geração de liquidez por parte dos bancos centrais, portanto, tudo isso gera inflação, não é? Acaba por sair a inflação. E falaste aí dois triggers muito claros, que foi o tema da guerra, que fechou os mercados de commodities, não é? Que fez com que o preço dos commodities subissem, que gerasse inflação, e isso, por sua vez, gerou a subida de inflação, gerou que os bancos e os reguladores tivessem que reagir através do aumento das taxas de juros, e agora estamos perante um cenário que não sabemos bem qual é que vai ser o outcome, e no fundo, tudo aquilo que o João estava a descrever, efetivamente, se essa crise de juntar o aumento da inflação com o aumento das taxas de juros, que vai fazer com que o rendimento das famílias, o rendimento disponível das famílias se reduza, se isso vai implicar novos ativos de crédito improdutivos. Portanto, quer dizer, todos estamos aqui, sabemos, quem tem créditos, que de repente pagávamos, não interessa, pagávamos 1 e passámos a pagar 2, houve um aumento muito significativo no valor da prestação mensal, não é? Isso é um tema muito, muito relevante.
mais uma vez, acho que é preciso continuar a seguir bem o tema do desemprego. Portanto, aquilo que está a caracterizar este novo cenário macroeconómico é que o desemprego não está a aumentar. Isso também é bom. Portanto, continuamos com um mercado de trabalho bastante robusto e temos que tentar perceber se pode haver algum trigger, algum catalisador, não é? Que possa mudar essa dinâmica do mercado de trabalho. Eu estou um bocado mais preocupado com as empresas, não é? Porque as empresas, estamos a falar, as empresas também têm um nível de endividamento alto, as empresas têm maturidades no crédito muito mais curtas do que um crédito de habitação, que é 30 anos, e, portanto, aquilo que acontece é que não só sobe-lhes o preço do dinheiro, não é? O preço da taxa de juros, como também, mais rapidamente, vão ter que fazer um novo crédito. E se com o aumento do preço das matérias-primas, com todo esse cenário macroeconómico, depois a banca vai estar lá perante esse novo cenário económico ou microeconómico das empresas para renovar esses créditos. E aí sim poderíamos ter um problema que pudesse gerar desemprego. Pronto, neste momento isto não é uma coisa não é um cenário que se esteja a ver, porque os números de desemprego continuam muito baixos. O estoque de NPLs dos bancos continua também muito baixo, portanto, também não há propriamente aqui uma razão, e estou de acordo com o Bruno, para haver um mercado com uma dinâmica muito distinta daquilo que foi os 2 últimos anos, em que realmente esse estoque já estava abaixo dos 5%, e, portanto, também é um tema importante. A banca está muito mais preparada agora para este novo cenário. A banca já reage mais preventivamente e tem feito bem o seu trabalho de casa, e estamos bem longe dos níveis de rácios de NPL que tínhamos há 8 anos atrás, em que os rácios estavam a 18% do volume de crédito concedido, e neste momento estamos a 3%. Aliás, nos últimos 3 anos a linha é sempre descendente, de forma bastante regular. Ainda estamos longe da média europeia, que é de 1,8% de rácios de NPLs, mas mesmo assim para Portugal, tendo em conta as taxas de juros variáveis que temos e o mercado pequenino que somos, acho que temos bons motivos para pelo menos nesse campo, e para já estarmos sossegados, se bem que já sabemos que este contexto a manter-se, este cerco será de curta duração, não é? Certo. E aí podemos, quer dizer, é um tema que também estamos a discutir, e, por exemplo, aquilo que se está a ver é o Stage 2, não é? O Stage 2 é aqueles créditos que passam do Stage 1, que é o stage de cumprimento total, para um semi-incumprimento. E depois o Stage 3 é os ativos não produtivos. Esse Stage 2, não é, tem aumentado e tem sido uma tendência que começou, inclusivamente, também bastante com a crise do Covid e que agora se tem acelerado com esta crise, ou melhor, com este cenário, com este atual cenário, não estamos em crise, há crescimento económico no país, portanto não podemos falar de uma crise. Falamos deste cenário novo macroeconómico. E isso é algo a monitorizar, não é? Porque, no fundo, esse é um passo antes de chegarem aos ativos improdutivos. E aí, claramente, na Europa toda, não só em Portugal, e é público, os bancos têm vindo falar nisso, falar de que há muitas renegociações que estão a acontecer, e esses créditos têm claramente de passar e ser classificados nesse... Eu concordo com o que diz o Manel, e acho que não há dúvidas que vai aumentar o incumprimento. Se nós tivermos... Eu acho que nós temos que ter consciência que o nosso incumprimento vai aumentar. Um dos pontos que ainda agora foi referido, e eu concordo, é que a questão não está tanto só no aumento das taxas de juros, que obviamente tem um impacto grande naquilo que são as disponibilidades das famílias e das empresas, mas está também no facto de haver inflação a níveis historicamente elevados. Portanto, se nós olharmos para aquilo que é o rendimento disponível das famílias e das empresas, mas falando mais em particular das famílias, as famílias ganham basicamente o mesmo, mas têm mais compromissos financeiros e menos rendimento disponível. Tem perda de poder de compra. Tem uma perda de poder de compra que não vai ser compensada mesmo que a inflação baixe. Não é? Nenhum de nós vai ser aumentado, em teoria, em 20% ou 30%. Mas a verdade é que nós perdemos já, a generalidade das pessoas já perderam 8%, 9% daquilo que era o seu poder de compra. Portanto, o incumprimento vai aumentar, isso parece-me que é óbvio. E vai aumentar nas famílias e vai aumentar nas empresas, os custos de produção hoje estão muito mais elevados, não se prevê um fim para a guerra, os próprios bancos centrais neste momento têm um dilema que é,
Vamos aumentar mais a taxa de juros ou não vamos aumentar? A ideia é aumentá-la, mas ainda agora houve aqui uma desaceleração do ritmo por causa daquilo que se passou nos Estados Unidos com alguns bancos, e portanto isso é um dilema. E que fez ricochete E isso é um dilema, isso é um dilema grande. Portanto, nós vamos ter incumprimento, isso parece-me que ele vai aumentar. E por isso os bancos não podem ficar quietos, apesar de estarem, neste momento, numa posição confortável, com rastros historicamente baixos, mas têm que ser proativos, reagir antecipadamente, até porque, lá está, os créditos na fase 2 de pré-incumprimento estão neste momento a começar a evoluir. Exatamente. E os bancos estão a ser. Eu acho que faz parte, cada vez mais parte do seu modelo de negócio, vender portfólios de crédito em cumprimento. Obviamente que nós vamos para alguns mercados, nós estávamos a falar nisso há pouco. Espanha, não é? Espanha, por exemplo, Stage 2 é uma coisa que começa a ver-se cada vez mais. Portanto, isso faz parte do modelo de negócio dos bancos. Agora, em bom rigor, os bancos hoje estão muito melhores do que já estiveram no passado. Portanto, podem acomodar, podem ultrapassar este período de maior incerteza melhor. E por isso vamos ver operações mais pequeninas do que operações grandes, ou seja, faz sentido nesta fase termos mais single names, operações e portfólios mais reduzidos, ou há espaço também para maiores vendas de créditos improdutivos? Eu iria voltar àquilo que nós estávamos a referir antes, que vai ser mais ou menos a mesma coisa que nós vimos vimos o ano passado ou há 2 anos. Eu aqui não estou à espera de grandes alterações. Não é? E então, antecipando também esta necessidade que os bancos irão ter sempre de continuar a transmitir portfólios de créditos improdutivos, até para que não pese no balanço, para que não lhes consuma capital e os bancos consigam cumprir o seu desígnio, que é continuar a financiar a economia. Estamos agora há alguns meses da transposição de uma diretiva comunitária que vem regular o setor do servicing, da gestão e da recuperação de créditos, e tornando-vos regulados. Esta é uma novidade para Portugal. Noutros países da União Europeia, tal como a Irlanda, este setor já tem regulação, mas não é o nosso caso. Eu ia perguntar ao João se estão preparados para as novidades que esta diretiva irá trazer, e que são algumas. Eu aqui escrevi algumas dos requisitos que deverão cumprir para que sejam autorizados pelo regulador. Ou seja, os membros do órgão de administração terão que ter um teste de fit and proper. Em matéria de idoneidade, conhecimento e experiência, terão que demonstrar conhecimentos e experiência adequados, terão que dispor de sistemas de coordenação sólidos, mecanismos de controle interno adequados. O Manel está a dizer que sim com a cabeça, já tem a lição bem estudada. Deverão aplicar uma política que garanta a proteção e tratamento leal e diligente dos devedores, procedimentos internos adequados e específicos que garantam o registro e o tratamento das reclamações, e ficará ainda à disposição dos Estados-membros prever se os servicers poderão ou não receber fundos dos devedores, e caso estejam autorizados a fazê-lo, terão que criar contas segregadas e políticas adequadas de segregação para que sejam, pelo menos, insolvency remote. Estão preparados, João? É uma boa questão. Felizmente, eu e os meus colegas de painel, nós representamos, enfim, para as pessoas que estão interessadas ou que seguem mais esta atividade, eu diria que nós representamos um dos maiores players que estão no mercado português, e nesse sentido nós temos que pensar da seguinte forma: as plataformas de servicing ou os gestores de créditos, chamamos assim, que é a expressão que a diretiva usa, e é a regulação que vamos ver mais à frente. É a regulação, pretende-se que os gestores de crédito, neste caso não produtivo, tenham uma regulamentação própria. Aliás, à semelhança de outras jurisdições onde já vemos mais avanço nesse nível. E, enfim, se calhar aqui, utilizando as palavras que o Manuel dizia há pouco ali em off, nós, apesar de termos, sei lá, uma atividade com 20 anos, 15, 20 anos, ainda somos, se calhar, jovens, neste sentido, comparativamente a outras jurisdições. O que se espera, efetivamente, é, para nós, pelo menos nós, nossa casa White Star, e assumo que os meus colegas concordarão, é welcome, portanto, é de braços abertos que nós vamos adotar, ou vemos com bons olhos, esta regulação. E porquê? Porque já hoje
enfim, as nossas casas já obedecem a um conjunto de requisitos. Sim, eu diria que isto já faz parte. E como podemos perceber, portanto, cada uma das plataformas que está aqui representada, ou de gestores, trabalha já habitualmente com todos os originadores, eu diria, pelo menos no mercado português, com investidores que, sendo internacionais, também são profissionais e, portanto, o patamar mínimo, se quisermos, de exigência para que nos possam contratar ou para que possam colaborar connosco com as nossas casas e os serviços que providenciamos, já compreende, de certa forma, quase todas se não todas as, digamos assim, as boxes que a diretiva vem trazer, mas o que se pretende, eu diria, por um lado, fazer uma regulamentação dos gestores, portanto, dando, digamos assim, se quisermos, uma certificação de que esta atividade é uma atividade que é levada a cabo por entidades profissionais que têm todos os, digamos assim, todos os patamares mínimos quer de cumprimento daquilo que referias há pouco, do tal tratamento justo do valor. Portanto, a diretiva tem muita perspectiva de vamos fazer esta certificação, vamos exigir que os Estados-membros, ao adotarem ou transporem esta diretiva, queiramos nós que o façam a tempo, portanto, coloquem este número de requisitos, façam estas verificações. Aliás, deverá ser, digamos assim, cometida a um regulador em Portugal essas funções. Por exemplo, em Espanha, falando há pouco o Bruno, sei que é o Banco de Espanha, que tentativamente poderá ser, ou deverá ser, por exemplo, o Banco de Portugal, e estamos a falar de uma entidade que o próprio regulador também já está muito habituado a trabalhar com os originadores, já conhece os processos. Portanto, o que vamos ter aqui é, de facto, um fit and proper, um teste aos sistemas que cada plataforma ou cada gestor de créditos vai ter que produzir. Esse tema do que falavas do ter fundos ou não ter fundos, simplificando, se calhar para o benefício de todos, basicamente é se o gestor de créditos tem um modelo de negócio em que pode receber diretamente o cash dos devedores e, portanto, no fundo, conservá-lo antes de o entregar àquele que é o adquirente dos créditos, portanto, o titular, portanto, o agente que comprou estes NPLs ou estes créditos não produtivos ao originador. E, portanto, a diretiva o que faz dá alguma margem de liberdade aos Estados para dentro, digamos assim, como é normal, aliás, nas diretivas, se posicionarem. Agora, eu acho que aqui, mais uma vez, o teste vai ser na calibração, na forma como o nosso legislador fizer, digamos assim, a adoção desta diretiva. Antes de mais, eu poria a tónica no Deus queira que façamos isto em tempo, portanto, o tempo não é muito distante, estamos a falar no final deste ano. Portanto, a diretiva é do final de 21. Rodrigo, corrige-me se estiver a dizer algo errado. Ou seja, a diretiva tem que estar resposta até dia 30 de dezembro de 2023. Portanto, e a partir desta data, para esta data limite, os services têm 6 meses para se registar e autorizar junto do regulador. É curto. É curto, tendo em conta que já estamos na segunda metade, digamos assim, da pesquisa que tinha feito. Há uns anos atrás houve algumas iniciativas legislativas do Partido Socialista para tentar implementar um tipo de regulação no setor. Certo. Enfim, não foi a bom porto. Não sei se não conheço os detalhes digamos assim, das razões por não avançámos, digamos assim, nessa altura, mas o que é facto é que agora o que estamos a olhar é Portugal irá transpor esta diretiva e iremos ficar equiparados a outras jurisdições que estão mais avançadas nesse nível. Verdade. E a diretiva também tem outro foco, portanto não é só o regular os gestores, porque sim, porque isto supostamente vai permitir, ou a ideia é que permita, digamos assim, incentivar, se quisermos, o tal mercado secundário de NPLs, ou seja, que aquilo que falávamos há pouco, das transações, que os bancos vão ter sempre que, digamos assim, que se desfazer, se quisermos, daquilo que são os créditos não produtivos. Portanto, o facto de estarmos com os rácios muito, muito abaixo, ainda bem que assim é, porque todos temos que compreender que os bancos não alienando estes ativos que não são produtivos para os bancos, eles experimentam-se a desviar do seu core. O seu core é emprestar dinheiro e ter ativos produtivos. E, por outro lado,
pesa-lhes o balanço, o que os inibe de fazer aquilo para que existem, que é a concessão de crédito. Portanto, também esta perspectiva é importante nesta... Verdade. Eu acho que também é pelo facto dos bancos saberem que esta é uma diretiva que é um bocadinho pesada e que também impõe deveres para os próprios originadores dos créditos e que vem rolar a venda, que eles também, e pelo menos nós estamos a trabalhar em algumas propostas de fechar operações e concretizar operações até ao final do ano, que é para ver se estas pelo menos não caem sob o crivo da diretiva. Pode ser um estímulo, de facto. Pode ser um estímulo. Sim, obrigado, João. Se calhar, Manel, eu também perguntava aqui na mesma linha como é que veem as alterações, significativas, não significativas, se espera ou não uma transição suave e também que impacto é que pode ter no tipo de operações. Eu estava-me a rir há bocado porque eu sou administrador da FinSoluto e, portanto, o fit and proper, se não passar, me assusta. Era só por isso. Eu estou de acordo com o João. Portanto, eu acho que vai ser um excelente momento para um conjunto de empresas que atuam neste setor, que estão aqui muito bem representadas, demonstrarem que o investimento que fizeram ao longo dos anos em certas áreas de compliance, de treat customers fairly, de privacidade de informação, portanto, no fundo, todos esses requisitos que tu mencionaste, desses checkboxes que é preciso fazer agora com o regulador, quando for preciso fazer a autorização, que nós vamos demonstrar que efetivamente estamos preparados, e eu acho que estamos preparados. E as pequeninas? Ou seja, vocês são grandes players no mercado, mas e as entidades mais pequenas, será que não vão sofrer um bocadinho? Ou será que vão observar aí alguma consolidação, algumas oportunidades? Eu acho que, quer dizer, que olhando para outras indústrias em que este fenómeno já aconteceu, muitas vezes estes momentos em que, no fundo, estávamos a dizer que éramos teenagers, não era? E que agora íamos passar para a idade adulta. E que estes momentos podem ser momentos de alguma disrupção em alguns players que, efetivamente, não têm a capacidade, não têm a dimensão, não têm os recursos para demonstrar todas essas características e todas essas compliances que tu acabaste de mencionar. Portanto, eu diria que os grandes players do mercado, tudo o que se fala nas diretrizes e que tu falaste, quer dizer, são coisas que já fazem parte do nosso dia-a-dia. Portanto, ter contratos assinados com os clientes, ter procurações dos clientes, ter departamentos de compliance, fazer constantes auditorias a temas do tratamento dos devedores, ser parte, ser integrantes, por exemplo, da APERC, aqui em Portugal, não é? Que é a associação da recuperação, portanto, em que os recuperadores de crédito fazem. Portanto, existem códigos de conduta que nós já aderimos, portanto, existem todas uma série de temas que já estão feitos e agora é o momento de ir lá às gavetas, buscar todos esses papéis e, olha, está aqui, Sr. Regulador, nós estamos aqui, estamos compliant e temos todo este tema em cima da mesa e, portanto, acho que é claramente uma medida que me parece muito positiva para a profissionalização e para o futuro do setor. Bruno. Eu concordo, eu acho que meus colegas disseram tudo o que tinham para dizer. Se calhar voltava um bocadinho à ideia por trás da diretiva, porque a ideia por trás da diretiva é exatamente dinamizar o mercado e transformar isto em algo normal, algo banal, e sobretudo eu acho que vai passar uma imagem mais positiva de um setor que muitas vezes é visto de uma forma mais negativa, quando é absolutamente essencial para o sistema financeiro. É exatamente essa ideia por parte da União Europeia de que este setor é fundamental para os bancos que faz com que venha esta diretiva. Depois podemos discutir alguns dos pontos que lá vêm, por exemplo, tem-se falado muito de templates, os templates do EBA, que exigem um conjunto de informação que, em muitos casos, nós estamos mais do que acostumados a olhar, a ver, a receber, porque os bancos portugueses, nesse sentido, também são bastante avançados. Obviamente, cada banco tem as suas particularidades, mas estamos bastante à frente aí. Nós depois podemos discutir se isso vai ser de fácil implementação ou não. Se nós olharmos para os templates do EBA, e se forem os templates que se têm tornado públicos, é fantástico para quem vai comprar créditos. Portanto, vai dinamizar ainda mais o mercado de venda de carteiras de crédito em cumprimento. Depois podemos discutir se os bancos estão todos preparados para fornecer aquela informação. Eu diria que para o futuro sim, mas se nós estivermos a olhar para aquilo que é o legacy que os bancos têm, aí se calhar tenho muitas dúvidas que seja execuível. Agora,
é positivo, vai trazer uma dinâmica melhor ao mercado. É isso que está por trás da diretiva. Eu acho que a grande question mark é aquela que o João há pouco referia, que é, vamos ver se não vamos um bocadinho além daquilo que é pedido na diretiva. Sim. Porque nós, e aí estamos todos de acordo, e falando, por exemplo, no nosso caso, no caso da ServDep, nós há muito tempo que queríamos regulação. A questão não é se nós queremos ou não queremos regulação, que isto até parece um contrassenso. Quem é que quer regulação? Nós queríamos regulação, precisamente porque achamos que o setor tem necessidade de ser regulado. E porque nos sentimos todos à vontade, achamos que cumprimos de todos os pontos que elencaste, eu acho que todos nós estamos à vontade. Agora, espera-se é que não se vá além daquilo que é razoável, porque a ideia também não é criar tanta regulação que depois seja um entrave à atividade. Seja um entrave, não é? Porque isso eu diria que é a grande question mark. Fora isso, eu acho que todos nós estamos muito confortáveis com a ideia de que vamos ser regulados. Nós queremos ser regulados. Acho que dá mais transparência ao mercado e vai dinamizar o mercado. Portanto, isso acaba por ser positivo. Vamos ver como é que vai ser feita a transposição. Sim, há imensos espaços para opt-in, opt-out por parte dos Estados-membros e vamos ver como é que o nosso legislador vai fazer a transposição. Se bem que, mais uma vez, o que está por trás é dinamizar e, portanto, se a ideia é dinamizar, vamos esperar que não se criem entraves a um mercado que se quer, de facto, dinamizar. Só acrescentar um ponto àquilo que o Manel dizia. Quando nós falamos que nós, no nosso caso, das entidades que aqui estamos mais que preparados para aquilo que são os requerimentos da diretiva, nós também temos que tomar ou levar em consideração que estas estruturas custam muito dinheiro. Qualquer uma das nossas empresas, para ter áreas de compliance que já fazem o que é pedido, para terem contas segregadas, para terem, enfim, sistemas adequados, para terem sistemas certificados e por aí fora, gastaram muito dinheiro. E há entidades que não gastaram. Há entidades que não têm condições sequer de gastar porque são investimentos muito significativos. E portanto, eu acho que esta diretiva também vai ter, acrescentando só aquilo que dizia o Manel, vai recompensar aqueles que ao longo do tempo... Vai limpar o mercado também um bocadinho, não é? Mas eu não sei se é limpar ou não é limpar, mas vai sobretudo oferecer mais garantias quer aos originadores, quer aos investidores, quer aos devedores. Porque os devedores têm que ser tratados adequadamente e as estruturas, quanto mais fortes são, quanto mais robustas são, em teoria, em tese, têm capacidade para tratar os devedores, utilizando uma expressão inglesa, fairly. Não é? Muito mais adequado. Portanto, eu diria que é bom, todos nós gostamos, todos nós estamos desse lado, vamos ver o que lá vem. De acordo. Força, João, vais colocar a próxima. Não, foram aqui bons pontos em relação à diretiva. Se calhar lançava aqui uma pergunta, nós falámos aqui da consolidação do mercado, mas tentando ver também de outra perspectiva, que é se o regime do passaporte não pode trazer também outros players ao mercado português, se existe sequer dimensão para isso. Às vezes, se calhar, a dimensão do mercado é um entrave, mas... A concorrência é sempre boa. Eu não acho que o passaporte europeu vá alterar o que quer que seja. Nós trabalhamos, nós temos que ter noção do negócio de que estamos a falar. É um negócio, em primeiro lugar, é um negócio de escala. É um negócio que tem necessidade, para se ter todas estas estruturas, tem que se ter uma escala grande. E isso custa dinheiro. Depois, quando nós analisamos carteiras, nós temos que ter dados históricos que nos permitam avaliar adequadamente essas carteiras. As carteiras não são todas iguais. O investidor que está a investir em França, ou na Alemanha, ou em Itália, não chega a Portugal e assume exatamente os mesmos... não tem exatamente as mesmas assumptions, não tem exatamente os mesmos racionais. Os mercados são completamente diferentes. Há pouco nós estávamos a falar ali em off, nós estamos em Portugal e em Espanha, aliás, como ali a Finselúcia, e o João faz parte de um grupo que está em muitos mercados. Portanto, só comparando Portugal com Espanha, e muitas vezes nós cometemos esta ideia do mercado é quase igual e tal, e depois chegamos e não tem nada a ver. Eu que sou um crítico de Portugal, do nosso sistema legal, dos times, chegamos a Espanha e pensamos, bolas, Portugal é fantástico. Isto nada como um bocadinho de
retrospectiva. Portanto, eu não acho que seja assim tão simples. Nós, de repente, porque temos um passaporte europeu, vamos para a Itália, começamos a trabalhar e conseguimos ser um concorrente respeitável. Eu acho que isso não acontece assim. Estou de acordo. Acho que, inclusivamente, estamos aqui no Advocatus Summit, não é? Portanto, existem grandes plataformas de advocacia pan-europeia, não é? Que eu acho que isso sim, não é? Teres servicers com o passaporte, com a credenciação, e depois haver, se calhar, um fenómeno de até criar um tema pan-europeu, ou disso dar mais credibilidade a players em cada uma das regiões para fazer parte, ou bem por aquisições, ou bem por associações. E acho que isso é interessante. Isso é uma ideia que eu, por acaso, não tinha pensado e agora, de repente, associei os dois temas e acho que é uma coisa que pode claramente ser um driver, a regulação. Mas passa sempre, eu diria, se nós quisermos ir para a Lituânia ou para a Alemanha, é muito mais simples chegar e comprar um serviço estabelecido, porque não se compra só a possibilidade de lá estar. Compra-se o know-how, compram-se as pessoas, compra-se a posição no mercado, compra-se o facto de ser mais conhecido. E isso é importante. Portanto, eu acho que o passaporte europeu só por si não acrescenta grande valor. Não estou propriamente à espera de ver de repente, porque a diretiva foi implementada, 10 serviceiros espanhóis a virem para Portugal. Eu acho muito pouco provável, porque é preciso ter dados, é preciso ter sistemas, é preciso conhecer a jurisdição. Isso não é fácil. Eu estou de acordo. Obrigado. Muito bem. Força, João. Força, Frederico. Se calhar lançava só aqui uma última pergunta ao João, e que tinha a ver aqui outro ponto, também falámos sobre os templates da EBA, que em princípio serão já os finais, e como é que veem também do lado, é um tema que envolve também os adquirentes, os originadores, mas como é que veem isso em relação àquilo que é a prática de mercado em Portugal hoje estabelecida, se está muito longe, se vai obrigar a muitas alterações? Enfim, a minha opinião é, se olharmos, o Bruno já tinha falado isso há pouco, de facto o EBA criou um conjunto de templates e a ideia é basicamente a seguinte: vamos chegar a um tal ponto de uniformização dos mercados em que vamos ter mesmo aquilo que nós chamamos as data tapes, ou seja, o conjunto de ficheiros onde os originadores fazem o dump da informação relativa a créditos e tudo mais, e devedores e tudo mais. Portanto, vamos chegar a um ponto tal de uniformização que não vai haver, digamos assim, assimetrias entre Estados. Portanto, naquela lógica da diretiva isto vai dinamizar um mercado secundário, portanto eu até posso ter um investidor profissional que nunca teve numa jurisdição, mas que vai conseguir avaliar uma determinada carteira que um determinado originador põe à venda. Porquê? Porque os templates são iguais. Ele já conhece os templates. Pronto. Dito isto, pelo menos da nossa experiência, nós sabemos, enfim, há uma experiência que já existe, até porque noutro nível de mercados, por exemplo, no mercado de titularização, etc., já se usam templates no seguimento também da Securitization Regulation, etc. A ESMA também tem uns templates que são utilizados no mercado, como benchmark, etc. Eu acho que é mais um tema que vai competir os originadores, ou seja, a pergunta diria que deve ser mais dirigida aos originadores. Será que os originadores estão preparados, olhando para os templates tal como existem, ou como virão numa versão melhorada? O EBA tem feito alguns melhoramentos nas versões. Será que os originadores estão preparados para preencher os templates enfim, e amanhã eu tenho um originador A exatamente a preencher da mesma maneira que o originador B e que o C? É um question mark, é uma interrogação que eu próprio também tenho. Hoje em dia posso dizer que os originadores, porque eles têm os seus sistemas, nós temos que pensar também que os originadores em Portugal, muitos deles, são já um resultado de absorção de outros anteriores, não é? Portanto, nós conhecemos o mercado português. E a forma como posso partilhar que como um preenche uma data tape não é a mesma forma como outro preenche uma data tape. Eu acho que também aqui, e há uma oportunidade, se quisermos, para os tais gestores, enfim, que após regulação e que hoje em dia já trabalham perto com os originadores, nos casos em que seja necessário um acompanhamento, mesmo na preparação, ainda que numa fase inicial, até chegarmos a um estádio que estejamos todos confortáveis e que os originadores já todos sabem fazer isso, em que consigamos algumas sinergias na feitura
dessas data types ou no preenchimento desses templates. Portanto, pergunta, eu diria, é mais uma interrogação para originadores. Se eles estão preparados ou não, acho que é uma questão de tempo, acho que estarão preparados. Agora, também acho, pegando um pouco no Rodrigo, estava a dizer há pouco, talvez este ano, para o final do ano, tendo em conta que as transações que ocorram antes do términos ainda estão fora, digamos assim, desse contexto, se calhar devemos assistir ali a um pico do final de ano eu acho que vamos assistir dos originadores a fazerem as últimas libertações. Depois vamos assistir a uma pausa, porque eu também já estive a ver aqui estes templates da EBA e não é fácil preencher isto. E isto é preciso preencher para cada crédito improdutivo e depois preencher o mesmo formulário para cada garantia. Não, sem dúvida. Acho que também, não sei se foi melhor, temos que notar que, talvez não tanto hoje em dia, mas o crédito não produtivo, por definição, é um crédito que é mais antigo, não é? Sim. Portanto, os próprios bancos, quando estão a, digamos assim, a fazer a agregação daquilo que são os loans que vão entrar para uma determinada carteira, que depois vai entrar para uma transação, com certeza não vão aos créditos mais recentes. De ontem, claro. Agora, tudo isto é evolutivo. Eu diria que se calhar daqui a médio prazo, 2, 3 anos, já olhamos para este tempo inteiro, todos vão achar isto normal. Para já, não arriscaria dizer que no day one que vai ser perfect, logo 100% os EBAs templates todos preenchidos ao pormenor. Muito bem. Eu acho que chegamos aqui ao fim do nosso tempo. Muito obrigado a todos por esta discussão. Obrigado a todos. Obrigado a nós pelo convite.